Nosso assunto agora é o islamismo. Na aula passada eu havia falado para vocês acerca do surgimento do Estado de Israel, acerca do surgimento do cristianismo, e agora na aula de hoje nós vamos falar sobre o surgimento do islamismo. Para isso você precisa lembrar lá no anterior, quando nós falávamos sobre a história de Abraão. Abraão teve dois filhos, né? Isaac e Ismael. E o Ismael era filho da escrava, foi colocado para fora do arraial, e ele então, juntamente com sua mãe, se estabeleceu no deserto de Parã. E a Bíblia nos dá muito pouca referência a Ismael. Ela só nos afirma que Ismael na fala da fala na morte de Abraão sobre Ismael. Mas o fato é que Ismael esteve ali próximo, mas não tanto, e ele criou seus próprios filhos, né? Ele criou sua própria tribo, e ele casou com uma mulher egípcia, e coincidentemente, assim como Jacó, ele vai ter 12 filhos, né? E esses filhos então vão gerar os árabes. Mas os árabes, nós não temos muita história dentro da Bíblia sobre os árabes, porque a história da Bíblia interessa realmente aos judeus. O fato é que os árabes se estabeleceram ali naquela região de Meca e de Medina, e ali naquela região eles criaram, né, as suas próprias regras, as suas próprias culturas, as suas próprias códigos de procedência. O fato é que ali na cidade de Meca caiu um meteoro, e esse meteoro foi encontrado uma pedra negra, e essa pedra negra para os muçulmanos, essa pedra, esse local onde a pedra caiu, faz a ligação entre o céu e a terra. É lá naquele lugar que Deus faz uma ligação direta entre o céu e a terra. Então, aquele lugar ficou conhecido assim, né, como a Caaba, né, da pedra. E eles então passam a adorar ali naquele lugar, passam a oferecer sacrifícios ali, fazer cultos ali ao redor da Caaba. E Meca já era uma cidade, que já era um povoado onde viviam ali os descendentes de Ismael, e eles então passam ali a exercer um forte comércio. Meca torna-se um centro comercial. E dentro e eles então constroem ali um monumento para Caaba, e eles constroem ali um cubo, né, que é a Caaba, né, que é o cubo. E a Caaba, todo mundo acha que a pedra fica dentro da Caaba. Não, a pedra fica na lateral da Caaba. Dentro da Caaba, os muçulmanos colocaram ali várias representações de deuses. Tinham 365 deuses, um para cada dia do ano, e no meio, no centro de tudo, tinha, né, um Deus tão poderoso que, né, não tinha nem nome, né? Eles chamavam de Hawalá, né? Ou seja, o Deus, aquele que é mais poderoso do que todos. E Hawalá foi se tornando Alá, né? Se juntou, fez a junção e tornou-se Alá, né? Para eles não há muita diferença, se você analisar, né, de Alá para Yahvé. Porque assim como Deus se manifestava na arca, né, Yahvé se manifestava na arca dentro do templo, Alá se manifestava dentro da Caaba, né, estava ali dentro da Caaba. Mas o fato é que ali tornou-se um centro religioso, havia muitas pessoas que iam lá para adorar esses 365 deuses que estavam lá dentro. E lembrando que Maomé é mais novo do que Cristo, né? Maomé surge ali 570 anos depois de Cristo. Então, embora eles já tivessem ali aquela adoração toda, não havia, ali era um sincretismo religioso.
era cheio de deuses, eles faziam orações para todos eles, entravam dentro da Caaba, faziam suas oferendas, e dentro da Caaba tinha um Deus que era maior do que todos, era o chefe dos deuses, né, que estava lá dentro, que era o Alá, ou Ha-Alá, né, que depois se torna Alá. O fato é que Maomé nasce no meio de tudo isso. Maomé nasce no meio de tudo isso. Maomé, assim como existe, né, a história de Jesus, que Maria e José seguiram a estrela de Belém, e que depois, né, os 3 reis magos vieram visitar o menino enquanto ele era criança. Maomé também tem uma história muito curiosa com relação a isso, né? O pai dele chamava Abdullah, e o pai dele, ou Abdala, né? E a sua mãe chamava Amina. E ele, dizem que o pai de Maomé vinha da rua e passou na feira, né? Ia passando pela feira, quando uma prostituta o convidou a ficar com ela, né? E ela chamou ele, e ele ficou, e ele não quis, ele recusou e foi para casa, né? Foi para casa, ficou com a sua esposa, né? E naquela noite ela concebeu a Maomé. Mas o Abdullah não tirou ali a proposta, né, da prostituta da cabeça. Ele ficou pensando, né? No outro dia, quando ele estava passando, ele passou na feira de novo. E aí ele viu a prostituta e disse: ó, hoje eu estou disponível, né? E ela disse: não, agora você não me interessa mais. E ele disse: mas por quê? Ela disse: porque ontem você tinha um brilho nos olhos que me interessava. Então, segundo os crentes muçulmanos, né, esse brilho que Maomé, que Abdullah tinha, era o profeta Maomé. E naquele momento o profeta Maomé já não estava mais com ele, já estava no útero da sua esposa, né? Então ela não se interessou mais por ele. O fato é que Maomé perde o pai muito novo, e logo depois ele perde também a mãe. Ele ficou durante um período juntamente com uma senhora que cuidava dele, e depois ele foi adotado pelo seu tio Abdul Talib. Lembrando que os muçulmanos têm um meio muito peculiar de adoção. Os muçulmanos não adotam filhos, eles não adotam, o entendimento deles é que a geração ela só vem pelo sangue, ela não pode ser por meio de adoção, né? Não há essa legitimidade da pessoa se tornar filho da outra por afetividade, mas a pessoa pode perfeitamente acolher o órfão em casa e dar a ele todo o amparo, toda a ajuda que ele precisa. E foi isso que o tio Abu Talib de Maomé fez, né? Então Maomé passou a morar na casa do seu tio e passou então a cuidar dos negócios do seu tio, meio que uma pessoa que morava de favor ali. O tempo foi passando, Maomé já estava rapaz, né? E ele já estava com 25 anos de idade, e ele não via ali na casa do tio grande perspectiva para ele, porque ele não via ali grande perspectiva futura para ele, já que ele não seria herdeiro do seu tio quando o seu tio morresse. Lembrando que o seu tio era um homem de posses, tinha dinheiro. Então Maomé resolve então sair da casa do seu tio e procurar, né, outro meio de ganhar a vida. E é aí que ele conhece a Khadija. Khadija era uma mulher, né, viúva, rica, dona de vários negócios, e ela então incumbe a ele a obrigação de ir, né, até o outro lado do Oriente, em Damasco, e vender alguns camelos para ela. E Maomé sai então com essa frota de camelo e vende, né, o dobro. E quando ele chegou, ele trouxe o dobro do lucro que que ela teria numa viagem dessa. E ela, uma mulher de 50 anos de idade, quase 50 anos de idade, olhou para ele, rapaz jovem, né? 50 não, né? 25 mais 15 vai dar 40, né? 40. E ela então viu ali nele a possibilidade de fez uma proposta para ele, como eu vou falar no próximo bloco, tá?